Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai criar uma lista, mas uma lista um pouquinho diferente, com umas interações diferentes, né? Então a gente está acostumado a construir listas nos nossos aplicativos e interações de você clicar e ele te levar a algum local ou mostrar os detalhes daquele item, né? Mas a gente também costuma muito a ver aquelas listas que a gente pode arrastar e ter alguma ação, né? Por exemplo, aqui o que a gente vai construir hoje é criar uma lista, mas um pouquinho diferente. Essa lista é igual, simbolizando uma lista de tarefas aqui no caso, tá? A gente vai, por exemplo, comprar Doritos. Eu posso nessa tarefa concluir essa tarefa, mas em vez de clicar ou colocar algum botãozinho fixo aqui, a gente pode colocar aquele arrastar para o lado todo e aí sim chama a nossa ação, né? Que no nosso caso eu coloquei só um alerta aqui para simbolizar mesmo, mas aí você pode fazer o que você quiser com essa ação, beleza? E outra coisa muito bacana é que essa ação só é chamada a partir da hora que eu completo todo esse arrastar para o lado, né? Se eu vir até aqui, ó, olha só, ele vem, mas se eu soltar ele volta, ou se eu vir tudo aqui ele volta, só se eu arrastar totalmente para o lado que ele chama a nossa ação, né? Beleza. E aí também a gente vai construir a parte de deletar, né? Que é a parte de ação, só que do outro lado de excluir, né? Simbolizando, então, se eu puxar para cá, ele tem esse efeito legal, mas ele não vai vir tudo, ele é um botão mesmo, olha só que legal. E aí a gente pode clicar, né, e aí ele vai chamar alguma ação. No nosso caso, eu coloquei um alerta aqui também de deletar, né. Show de bola, a gente pode fazer isso então, olha que legal que fica. Ou posso chamar aqui concluído também, no nosso caso não está sumindo porque eu não estou fazendo nada, né, você poderia fazer, mas aí é com vocês. Então vamos lá, vamos criar tudo isso aqui do zero, tá? Fica tranquilo, vamos para aula então, vamos criar isso aí. Beleza, criei um novo aplicativo aqui, tá? Só tem uma view, não tem nada, eu só deixei essa view criada, então tá em branco. Vamos começar do zero, tá? Primeira coisa, a gente precisa montar a nossa lista, tá? Então vou criar aqui mesmo, simbolizando os itens, né, de alguma lista. Então vou criar aqui uma const tarefas, tá? A gente não vai consumir agora de uma API, mas no caso é o mesmo, né? Você consumir de uma API e montar a sua lista. No caso a gente vai criar uma lista com itens fakes aqui, né? Só pra gente poder trabalhar nas animações e nos efeitos, beleza? Então vamos lá, vou criar um item aqui, um id 1, né? Aí colocar tarefa, colocar algum nome aqui, comprar Doritos, né? Vamos colocar qualquer coisa aqui, vou replicar esse cara aqui mais algumas vezes. Então id 2, id 3, id 4. Vamos colocar essa tarefa aqui, vai ser estudar React Native, estudar JavaScript. E vou colocar aqui se inscrever no canal. Beleza. Então aqui a gente tem o que? Uma constante que tem 4 itens nessa lista, né? Então um array de 4 objetos. Até aqui normal, JavaScript puro. Então vamos construir a nossa lista em cima desse nosso array, beleza? Então a gente vai usar o flat list para a construção de uma lista normal, beleza? Então vamos lá. Vou trazer o flat list aqui. Flat list, beleza. Dentro dele a gente tem a primeira propriedade, que é o data. E o data nada mais nada menos é do que a nossa lista. Então qual que é a minha lista? É o nosso tarefas aqui. Então datas vai ser o nosso tarefas. Beleza. Depois a gente vai ter então o nosso key extractor, que vai ser o que? Eu estou falando para ele saber quem que é o ID de cada lista, tá? Então às vezes a gente não tem, mas quando a gente passa uma aqui, às vezes ele pode até achar qual que é aqui, mas a gente precisa de um ID único para cada item dessa lista, tá? Então, no nosso caso, a gente já tem aqui, né, colocamos um ID, então eu posso pegar aqui item, e aí item.id, beleza? Então, o item, qual que é a propriedade de key da minha lista? É essa nossa propriedade id, tá? Então, eu estou falando que o item.id é a nossa key, beleza? Sabendo isso, o flatlist já vai saber qual que é a chave de cada item. Depois disso, então, a gente tem o render item, beleza? O render item é quem vai ser responsável por renderizar cada item dessa nossa lista, tá? Então, aqui a gente pode montar uma função anônima aqui, desconstruir e pegar o nosso item, né? Que vai ser cada item dessa lista. A gente pega o nosso cada item dessa lista e eu poderia montar aqui uma view ou alguma coisa aqui. Mas como a gente vai construir um componente um pouco mais robusto, mais completo, é legal a gente separar em um arquivo só dele, né? Só do nosso item. Então, vou até vir aqui e criar um novo src, uma nova pastinha. Dentro dessa pastinha, eu vou criar uma nova pasta chamada list item, beleza? Dentro desse src aqui, então, a gente vai criar um novo arquivo chamado index.js. Perfeito. E aqui vai ser o nosso componente que vai renderizar, né? Cada item da nossa lista. Primeira coisa, eu vou criar aqui um componente normal. React from React. Import from React Native.
Beleza? A gente pode importar aqui uma view e um text só para saber. E aí, export default list item. Faltou só o function aqui. Return. A gente vai retornar então uma view. E dentro eu vou colocar só um text aqui com uns 3 pontinhos. Show de bola. Então é um componente normal, list item, onde só tem um textinho aqui. E agora aqui no nosso flat list a gente vai renderizar então este componente. Para ser cada item da nossa lista vai ser aquele componente que vai ser renderizado. E lá a gente vai manipular a nossa lista melhor, né? Então eu vou colocar parênteses aqui, simbolizando que eu estou retornando alguma coisa. E eu vou retornar o nosso componente list item. Beleza? Ele não deu a predict aqui porque eu não importei ele, então a gente importa o list item aqui, from.src/list item. Importamos o nosso componente, agora eu posso acessar ele aqui, show de bola, né? Então, agora a gente salvar, ele já vai ter que renderizar 4 pontinhos que a gente colocou, né? A gente colocou pontinhos, olha só, já renderizou 4 vezes os nossos 3 pontos. O que é isso, Matheus? Então ele está passando nesse render item aqui. Cada um é um item da nossa lista. Então ele passou no primeiro, passou no segundo, passou no terceiro e renderizou esse list item 4 vezes. No nosso list item a gente só tinha 4 pontinhos, por isso que ele renderizou esses 4 pontos 4 vezes, tá? Né? 3 pontos no caso. Então aqui, uma lista normal, nada de diferente, tá? E aí eu vou passar o nosso item para essa lista, para lá eu poder acessar qual que é o nome dessa tarefa ou qualquer propriedade que eu tivesse, né? Então vou passar, por exemplo, data vai ser o nosso item, que é o item que a gente desconstruiu, que é cada item que está passando na vez. Se eu passei essa propriedade data, eu posso vir na minha função aqui e pegar esse data. Então vou desconstruir aqui, vou pegar o data, e aí eu posso acessar, então abro chaves, data.tarefa, que é o nome da tarefa. Salvei, e olha só quem está aqui, todas as nossas tarefas. Então a gente já montou a nossa lista perfeitamente, né? Voltando aqui, uma sacada muito legal que a gente pode fazer com lista, que o flat list tem uma propriedade dele aqui também. Então depois que fecha o nosso render item, aqui a gente pode colocar um carinha do flat list mesmo chamado item separator component, tá? Então olha só que bacana que vai ser esse cara. Visualmente você vai entender melhor. Eu vou criar um componente para ele. Então vou criar um componente para ele aqui. Vou chamar ele de separator, beleza? Pode ser o nome que você quiser. E eu vou criar ele aqui embaixo nesse arquivo mesmo, tá? Então, const, vou criar em forma de função anônima, então, separator. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apenas retornar uma view. Então, uma view normal. Não vou ter nada dentro dela. Vou colocar um estilo em linha aqui mesmo. Então, vou colocar flex 1, uma altura de 1 também, bem fininho. E um background color de um DDD, que é aquele cinza, né? Beleza. E olha só como é que vai renderizar. Ele renderizou essa listinha aqui, ó, esse nossa view aqui, que é uma altura 1, com esse DDD. Vou colocar vermelho aqui só para vocês visualizarem aí no vídeo. Olha só. O que ele faz esse item separator component? Ele coloca em todos, menos no primeiro. Tá vendo que no topo aqui não tem. E também não coloca no último. Então ele separa entre os itens da nossa lista, aplicando o componente que a gente criou aqui. Então eu coloquei só uma divisória para ficar legal, tá? Então é uma sacada bem legal quando você está construindo com flat list. Então vou deixar cinza de volta. E agora que a gente já tem nossa lista, a gente já pode trabalhar com as animações e manipular, né? Puxar para o lado e fazer todas as animações. E com isso, a gente vai utilizar o nosso Gesture Handler, tá? Para ser responsável pela parte de animações. Então eu vou parar de rodar o meu projeto aqui e a gente vai instalar ele. Vou dar um CLS, vou instalar aqui yarn add react native gesture handler. E também vou instalar que ele pede o reanimated, tá? Então, react-native-reanimated. Vamos instalar esses dois caras. Beleza, instalou. E aqui no Android, no Gesture Handler, para ativar a parte de animações, eles pedem para a gente adicionar manualmente algumas coisas no nosso projeto, tá? Vamos lá. A gente vai vir aqui no site do Gesture Handler. Deixa eu vir aqui para vocês. E olha só, ele fala o que a gente precisa adicionar, né? A gente então precisa vir aqui no nosso mainActivity.java e colocar esses passos a mais, né? Esses códigos a mais que ele colocou esse maisinho do lado, tá? Então vou copiar esses imports aí. Beleza, vamos lá no nosso Visual Studio Code. Vou vir em Android, App, SRC, deixa eu puxar aqui para vocês. Main Java, mainActivity, tá? Então a gente cola os imports aqui embaixo. Vou tirar o mais, né? Esse mais aqui não vai.
Vamos voltar aqui e falta esse outro método também, tá? Então, copiar esse outro método até o override aqui. Vamos lá. E a gente vai colar embaixo desse método aqui. Então, colamos ele aqui. E agora, só vou tirar os mais aqui também. Dar uma indentada melhor. Vou salvar e a gente já pode fechar aqui esse arquivo, tá? Então, vou minimizar as pastinhas de volta. Voltar. Beleza. Deixa eu voltar aqui também. Tranquilo. Então agora a gente já instalou as duas bibliotecas, já colocamos a parte de animações para funcionar e eu posso rodar então meu aplicativo. Então React Native Run Android aqui e ele vai rodar novamente. Tá rodando aí. Beleza, rodou novamente. Deixa eu minimizar o nosso CMD e vamos lá, mão na massa. Vou vir aqui no nosso item. Então vamos colocar um estilo primeiro, né? Então Style Sheet, vamos importar ele aqui. Aqui embaixo, const styles igual Style Sheet.create. Vamos abrir chaves aqui dentro e vamos criar os nossos estilos. Container, vou criar aqui a nossa primeira view, sempre eu crio como container, tá? Nesse container aqui, então, eu vou colocar um background color FFF também. Vou colocar um padding horizontal de 10 e um padding vertical, acho que de 20 para ficar bem grande. Beleza? Vamos aplicar esse cara aqui, styles.container. Beleza, já ficou bem mais passado e acho que aqui na parte de texto a gente só coloca um pouquinho maior, né? Então, text, por exemplo, a gente pode dar um font size para ele de 17, eu acho que já fica bacana. E vou colocar uma cor também de 222, que é um cinza escuro, e a gente aplica aqui styles.text. Perfeito. Já deu um pouquinho, ficou um pouquinho maior e cada um é um item que está sendo renderizado, tá? E aí então, agora a gente vai importar lá do Gesture Render, import from React Native Gesture Render, a gente vai importar aqui barra esse nosso swipeable. Então vamos selecionar ele aqui, né? E claro, a gente tem que importar o swipeable aqui também. Eu coloquei um S antes só para dar o predict aqui do nome. Então a gente importou ele para poder utilizar. Vamos lá entender o porquê. Ele já vai nos ajudar a fazer toda essa parte de animação. Ou seja, eu não preciso vir aqui e falar, olha só, quando o cara pegar o dedinho dele e tocar e arrastar para cá, para a direita, da esquerda para a direita, você puxa. Então esse swipeable já tem essa parte de swipe, né, de um lado ou do outro lado também. Ele já tem essas funções pré-definidas, tá? Então isso ajuda bastante e poupa bastante o nosso tempo. Então vamos trazer ele aqui. Por volta de todo o nosso componente, que cada componente desse aqui é um item da nossa lista. Beleza, entendido isso, então a gente importa ele aqui em volta de todo o nosso componente, né? Então, importei ele aqui, vou descer. Essa parte eu posso dar uma indentadinha. Então, ele ficou em volta de todo o nosso componente do list item. Se eu salvar, ainda não vai acontecer nada, né? Mas, agora a gente vai fazer a mágica acontecer. Ele tem algumas propriedades. O primeiro a gente vai ver que é o Render Left Actions. O que é isso? É quando eu puxar da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, ele vai chamar alguma ação que a gente quiser. Então, no caso, a gente pode criar um componente que renderiza alguma coisa. Por exemplo, Left Actions. Por exemplo, Left Actions. Então, vou criar um componente chamado Left Actions aqui. Então, vamos lá. Em cima aqui do nosso return, vou criar, né, a nossa função. Então, function Left Actions. Ela vai retornar aqui alguma coisa. Então, o que ela vai retornar? Vamos retornar primeiro uma view. Vou colocar aqui também um text concluir, que era o que a gente quer colocar, né? Então, salvei. Vamos lá. Quando eu puxar aqui, olha só que legal. Ele já fica concluir aqui. Olha que bacana, né? Então, ele já dá uma mão na roda pra gente gigantesca, né? Legal. Então agora a gente pode customizar um pouquinho melhor, que por enquanto nada está animado, a gente consegue puxar, né? O swipeable já dá essa possibilidade da gente conseguir fazer essa puxada, mas não é nada animado e também está muito cru isso aí. Então vamos melhorar um pouquinho. Vou criar os estilos aqui primeiro para cada item, então styles.leftAction. Vamos criar para o nosso texto também um styles.actionText, pode ser. E vamos lá agora colocar o nosso estilo, então. Vamos vir aqui, vírgula, Left Action, beleza? No Left Action o que a gente pode fazer é colocar a corzinha verde e mudar, né, essa fonte aqui, alinhar no centro também. Então, a gente pode dar um background color aqui para ele, 388E3C, que é aquele verde.
um justify content apenas para alinhar aqui no centro. E aí também a gente pode dar um flex 1. Por que do flex 1? Olha que bacana. O flex 1, quando a gente puxa, ele dá o nosso direito de puxar tudo. Por quê? Porque o flex 1, ou seja, tudo isso aqui, ele vai pegar. Se a gente não coloca o flex 1, por exemplo, olha só que legal. Ele vai ficar como se fosse um botão. Então, no máximo que eu vou conseguir puxar é até o tamanho do botão. Se eu falar flex 1, ele vai renderizar que o nosso componente vai preencher toda a nossa tela. E aí eu consigo, então, pegar e arrastar completamente, né? Eu consigo vir para cá e arrastar ele todo, arrastar tudo. Se eu não quiser arrastar tudo, ele volta, né? Se eu quiser só arrastar um pouquinho. E nesse caso de concluir, eu quero que ele arraste todo e quando completar, depois a gente vai fazer a ação. Beleza, então é isso que a gente quer. Depois disso, então, falta o nosso texto. Então, action text. Vou aumentar um pouquinho a font size dele, acho que uns 17 também. E a cor dele vai ficar branca, né? Porque tá verde o fundo. Então, FFF. E vou dar um espaçamento dentro dele, padding de 20. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu voltar essas partes aqui. Eu acho que já ficou bem bacana. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora, animar de fato. Quando eu puxar, eu quero que venha lá do fundo essa parte de concluir esse textinho, né? Então a gente tem que animar o nosso texto. Então eu posso agora utilizar do React Native mesmo, o nosso animated. E aí eu vou transformar esse texto em animated.text. Animated.text também. E aí a gente recebe nessa função leftAction aqui, o render leftAction passa para essa função algumas propriedades. No nosso caso, progress. E também ele passa o drag x se a gente quiser mexer no eixo x, tá? Então eu vou criar uma animação agora. Vou criar um const scale drag x.interpolate, abro parênteses e abro chaves, e aí a gente vai mexer nesse drag x. Eu vou ter o input range, um array aqui, e o output range. Ficou um N aqui, range. Beleza. Então no input range a gente vai ir de 0 até 100, eu acho que vai ficar legal assim, e no output range vai ser de 0 até 1 quando ele estiver em 100. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática, né? Porque daí a gente vai ajustando. No nosso estilo, então, do Animated Text, a gente vai colocar aqui colchetes, para a gente colocar mais um estilo além dessa cor desse texto. Então, vírgula, abro chaves, transform, abro parênteses, abro chaves. Deixa eu separar aqui para vocês. E aí a gente vai transformar o quê? O scale. Como eu dei o nome aqui de scale também, a gente colocaria scale aqui, né? Mas como os dois nomes são iguais, então a gente pode colocar só scale aqui, beleza? Que vai funcionar perfeitamente. Então vamos salvar, vamos ver como é que vai ficar. Nosso texto tá vindo, tá ficando mais legal. Só que se eu continuar puxando, ele tá passando, né? Isso está acontecendo porque ele não para, não chega num aqui, ele não para, ele continua sendo, né, aumentando, mas isso a gente pode utilizar com uma propriedade aqui do interpolate chamada extrapolate. A gente pode passar clamp, que daí ele vai parar ali e não vai passar, né? Ele vai botar um limite, que é o que a gente colocou. Já fica legal. Eu acho que 100 ficou bem bacana, né? Então, show de bola, 100 ficou bem legal. Deixa eu passar aqui. Arrastei tudo e ele não aumenta mais, fica bem legal. Então, quando a gente arrastar tudo isso aqui, eu quero que ele só chame uma ação se eu chegar no final. Então, beleza. A gente tem um método aqui no nosso swipeable chamado swipeable left open. Então, para ele vai chamar esse onSwipeable left open quando foi totalmente completo essa nossa ação. Vamos voltar aqui na nossa flat list, vamos adicionar, simbolizando que a gente tem alguma ação nessa flat list, né? Então, vou colocar aqui handle left. Então, quando ele for para a esquerda, eu vou colocar um componente aqui mesmo, um alert, tarefa concluída com sucesso. Beleza. Então, handle left. Vamos voltar aqui para o nosso item. Agora ele recebe também o nosso handle left. E aí, a hora que o nosso carinha for totalmente aberto, eu vou chamar o nosso handle left, tá? Então, vou salvar aqui. Vamos testar isso aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu atualizar aqui com 2 cliques no R. Vou puxar aqui. Se eu soltar, ele volta. Se eu puxar ele por completo, tarefa concluída com sucesso. Então, quando a gente conclui, né? Quando a gente arrasta tudo, ó, soltei. Se eu arrastar tudo, aí ele chama o nosso método aqui, handle left.
Perfeito, show de bola. Agora falta então a gente criar a nossa parte de excluir, né? A parte puxando da direita para a esquerda. Vamos lá. Então eu tenho aqui também o nosso render right action, né? Basicamente é a mesma coisa, mas a gente vai criar um pouquinho diferente para vocês verem os dois funcionando. Então vamos lá. Eu vou criar uma função aqui chamada right actions, igual a gente fez com o left, né? Eu posso até copiar esse cara aqui que vai ser bem parecido. A gente copia ele aqui. Aqui não vai ser left, então aqui vai ser right action. A gente também recebe, ele também passa para a gente o nosso progress. A gente também vai mexer no drag x. E aqui eu vou colocar excluir. Salvei. A gente pode até testar já. Vamos ver aqui. Beleza, só que não está funcionando direito, né? Não está vindo nem o textinho, a cor está igual. A gente vai mudar isso aí então. Primeira coisa aqui, a gente pode mudar o nosso estilo para agora right action. E o mesmo texto aqui, eu acho que pode ficar a mesma coisa. No right action aqui a gente pode mudar um pouquinho. Vou colocar até aqui embaixo aqui. Vírgula. Aqui eu posso colocar um background color vermelho, né? FF0000. Justify content center. E aqui eu não quero aquele flex 1. Então vou salvar aqui. Beleza, só que não está aparecendo o meu textinho. Por quê? Porque a gente copiou e colou e veio aquele input range e o output range. E agora a gente não está da esquerda, né? A gente está na direita. Então isso aqui vai ficar negativo. Então provavelmente isso aqui vai ficar menos 100. Que vai passar a ser 0. E aqui a gente só vai inverter. Que vai ser da esquerda para a direita aqui. Deixa eu testar. Ah, beleza. Agora então a gente está abrindo, ele vem. Puxa, já estamos usando o clamp. Então ele não passa disso, então a gente pode puxar todo esse texto para cá, ó, que não dá, ele só dá esse efeito de pump aqui e fica bem legal. Só que olha só, a gente não consegue clicar e quando a gente puxa tudo, ele não vem totalmente aberto, então não tem como a gente chamar alguma função. Então aqui, para você aprender, a gente vai criar de uma forma diferente. Eu vou vir aqui no nosso flatlist, vou criar mais uma função simbolizando handle right, beleza? Eu vou criar uma outra função anônima aqui, alert, tarefa foi excluída. Beleza. Então a gente criou, simbolizando que quando chamar esse cara aqui vai ser a tarefa excluída. Vamos voltar aqui, a gente vai importar no nosso list item, vírgula. Então ele também recebe, né? Nosso componente também vai receber ele. E agora a gente pode utilizar. Mas em vez da gente chamar o nosso onSwipeable right open, no nosso caso ele não está querendo ser totalmente aberto para chamar a função. Eu quero que ele clique para excluir. Então no nosso caso a gente já sabe que tem que colocar um botão. Podemos colocar um touchable opacity para ficar legal. Vou importar ele aqui então. React Native, touchable opacity. A gente importa esse cara. Dentro aqui do React Actions a gente coloca por volta de tudo isso aqui. A gente coloca isso. O nosso touchable opacity. A partir disso, ele já vira um botão. Legal, já ficou, já evoluímos um pouquinho mais. E aí o nosso touchable opacity, ele tem uma função, né, chamada, uma propriedade chamada onPress, que é quando clica no botão, ele chama alguma ação. No nosso caso, eu posso até chamar aqui de onPress. Então, quem vai ser responsável por ser chamado, por chamar o nosso handle right, não vai ser o nosso onSwipeable, e sim o nosso render. Olha que legal. A gente pode vir, então, em vez de chamar a função diretamente, a gente pegar uma função anônima aqui. Como o render right action passa para ele o nosso progress, ele passa para ele também o drag x. Então aqui a gente vai chamar em forma de componente o nosso right action. E vamos passar para ele então em forma de propriedade progress e também o drag x, passando o nosso drag x. E aí eu posso passar mais alguma propriedade, por exemplo, onPress. Deixa eu quebrar aqui para vocês, para ficar melhor. Posso passar aqui o onPress em forma de propriedade. E o onPress vai ser responsável por chamar o nosso handle right. Então, quando a gente chamar essa propriedade aqui no nosso função, ele vai chamar o handle right. E agora aqui, em vez da gente chamar como parâmetro, a gente desconstrói. E aí então traz aqui o nosso onPress. Show de bola, olha que legal. Vamos explicar o fluxo, mas vamos ver se está tudo funcionando. Salvei aqui. Vamos lá. Puxei, cliquei. Tarefa foi excluída. Olha que bacana, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente chamou, é um componente que é um botão. Então, ele é um touchable opacity, beleza? Ele tem esse onPress. E aí, eu estou chamando quem? Essa propriedade onPress. Onde é que está essa propriedade onPress, Matheus? Que a gente está trazendo aqui. Ela está aqui no render right actions.
Então a gente tem essa propriedade onPress que está chamando o handle write. Então quando eu clico no botão, ele chama esse onPress. O onPress vai chamar o nosso handle write, que é o carinha que mostra o alerta. Beleza? E claro, você pode fazer as funções que você quiser, né? No caso a gente só colocou esses dois alertas aqui para não prolongar muito, mas a animação fica bem legal, né? Essa parte aqui a gente usou a parte de dar o slide completo e essa parte aqui a gente usou como se fosse um botão para você construir da forma que você quiser, né? Montando as duas aí, e no caso você pode até colocar um ícone igual a gente colocou na demonstração, um ícone de lixeira, por exemplo, em vez de uma palavra, excluir, né? Mas já fica bem legal. Eu vou colocar o código para vocês olharem com mais calma também lá no GitHub. Fica tranquilo e até o próximo vídeo.